Como funcionam as baterias? Princípios básicos de funcionamento. A eletricidade já era conhecida desde os tempos antigos, mas somente a partir de 1800 é que se começou a entender os mecanismos de como produzir e utilizá-la de maneira adequada. O crédito pela invenção da bateria elétrica é dado ao cientista italiano Alessandro Volta. Ele inventou a bateria no ano de 1800. Volta observou que quando duas placas de metais diferentes são colocadas em certas soluções químicas, ocorre a produção de eletricidade. Em homenagem a Volta, que unidade de medida de tensão elétrica chama-se volt. Volta colocou camadas de zinco e cobre juntas, separadas por um pano embebido em salmoura. Apesar de entregar correntes consistentes, sua invenção não era capaz de produzir eletricidade por muito tempo. Uma das falhas foi o vazamento de salmoura provocando curto-circuito. Volta descobriu que ligando várias baterias em série, se obteria a soma das tensões de cada bateria. Descobriu também que metais diferentes é que determinam a tensão da bateria. Em 1836, o químico inglês John Daniell inventou uma bateria capaz de produzir eletricidade de forma mais estável que as anteriores. Os eletrodos estão em compartimentos separados. Os eletrodos de cobre e zinco são imersos numa solução de sulfato de cobre e sulfato de zinco, respectivamente. A pilha de Daniell foi uma das baterias antigas mais bem-sucedidas. Em 1865, o engenheiro francês Georges Leclanché inventou uma bateria que pode ser considerada a precursora das pilhas comuns que são usadas hoje em dia. É formada por um cilindro de zinco metálico que forma o anodo ou polo negativo e um cilindro de grafite que forma o cátodo ou polo positivo. O cilindro de grafite é coberto por dióxido de manganês e carvão em pó. Essa pilha não é recarregável, pois a reação química cessa quando acabam os elementos químicos. Em 1859, o físico francês Gaston Plantin inventou a primeira bateria recarregável à base de chumbo e ácido, que se tornou a primeira bateria recarregável a ser comercializada. A bateria de chumbo ácido é constituída de dois eletrodos, um de chumbo e o outro de dióxido de chumbo, ambos mergulhados em uma solução de ácido sulfúrico. Esta célula é capaz de produzir 2 volts. Associando-se várias células em série, conseguem-se tensões maiores, como 12 volts, que é a tensão mais comum nas baterias de carros. Para recarregar a bateria, conecta-se uma fonte de tensão contínua nos 2 eletrodos, o que resulta na inversão das reações químicas. Neste processo, o ácido sulfúrico é recuperado. Na bateria de lítio-íon, temos um ánodo formado pela associação de lítio e grafite, enquanto que no cátodo temos um óxido formado por lítio e cobalto ou outro material. Em resumo, numa bateria, há um eletrólito condutor de eletricidade, e metais dentro dessa solução, formando o anodo e o cátodo. As reações químicas produzem a eletricidade. Por hoje é só. Se quiser mais informações, leia os artigos em nosso site, e baixe gratuitamente o nosso livro sobre baterias recarregáveis. Agradecemos sua atenção. Até a próxima.